Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. Vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio para fazermos a nossa prece. Vamos acalmando a nossa mente, serenando o nosso coração. Aqueles que preferirem fechar os olhos para uma maior concentração, que o façam. Amado Mestre Jesus, que possamos nos sentir envolvidos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia por cada um de nós. Que o Teu amor, Senhor, seja em nós tudo aquilo que precisamos para nos manter sintonizados a Ti. Que as nossas incertezas se tornem esperança através da nossa fé, da nossa perseverança. Pedimos-te, Mestre, que aqueles dias bons, aqueles dias alegres, permaneçam em nós, se potencializem através da nossa fé. Que possamos seguir a cada dia com mais firmeza o nosso processo evolutivo. Agradecemos ao nosso Pai, Criador de amor e bondade, por todas as oportunidades que nos chegam e por estarmos reunidos nesta corrente de oração. Nós te agradecemos, Pai, por mais este dia de vida, pela nossa saúde e pela saúde daqueles que amamos. Agradecemos por tudo de bom que já conquistamos, que temos, o nosso lar, o nosso trabalho, e pedimos-te, Senhor, que a sua luz resplandeça sempre em nossos corações, que ela seja um farol no nosso caminhar, na nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou ler no capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, Espíritos numa condição mediana. Senhora Ana Belleville, jovem mulher morta aos 35 anos, depois de uma longa e cruel doença. Viva, espiritual, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada, tinha por outro lado uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que não a pegava jamais desprovida nas circunstâncias mais críticas da vida, sem rancor para com aqueles dos quais ela tinha o mais a se lamentar e estava sempre pronta a lhes prestar serviço quando possível. Intimamente ligada com ela há muitos anos, pudemos seguir todas as fases de sua existência e todas as peripécias do seu fim. Um acidente provocou a terrível doença que deveria levá-la e que a reteve 3 anos no leito, sujeita aos mais atrozes sofrimentos que suportou até o último momento com uma coragem heróica, e no meio dos quais a sua alegria não a abandonou. Ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas se preocupava muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam para a vida presente, à qual se agarrava muito, sem, entretanto, ter medo da morte, e sem procurar os gozos materiais, porque a sua vida era muito simples e passava sem dificuldade daquilo que não se podia proporcionar, mas tinha instintivamente o gosto do bem e do belo, que sabia levar até nas menores coisas. Queria viver menos por ela que por seus filhos, aos quais sentia que era necessária. Foi por isso que se agarrou à vida. Conhecia o Espiritismo, sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele. Entretanto, não chegou a fixar os seus pensamentos no futuro. Era ali uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão profunda no seu espírito. O que ela fazia de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo
e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou penas futuras. Já há muito tempo seu estado era desesperador e se esperava um momento ou outro vê-la partir. Ela própria não se iludia. Um dia que o seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a sua hora chegara. Sua visão estava velada, a perturbação a invadia e ela experimentava todas as angústias da separação. Entretanto, custava-lhe morrer antes do retorno de seu marido, fazendo sobre ela um supremo esforço. Disse consigo mesma: não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida renascer em si e recobrou o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido retornou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesse perto de mim, porque tenho ainda várias recomendações a te fazer. A luta entre a vida e a morte se prolongou assim durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Evocação no dia seguinte ao de sua morte. Meus bons amigos, obrigada por se ocuparem de mim. De resto, fostes para mim como bons pais. Pois bem, regozijai-vos, eu sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai sobre meus filhos. Fui para junto deles logo em seguida. Pergunta: parece que a sua perturbação não foi muito longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. Resposta: meus amigos, eu sofri tanto, e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Dizeis que estou completamente desligada? Não, mas não sofro mais, e é para mim um grande alívio. Por esta vez estou bem radicalmente curada, eu vos asseguro, mas tenho necessidade de que me ajudem com o concurso da prece para vir em seguida trabalhar convosco. Pergunta: qual pôde ser a causa de vossos longos sofrimentos? Resposta: passado terrível, meu amigo. Pergunta: podeis dizer-nos qual foi esse passado? Resposta: oh, deixai-me esquecer um pouco, eu o paguei tão caro. 1 mês depois de sua morte. Pergunta: agora que deveis estar mais completamente desligada e que vos reconheceis melhor, ficaríamos muito felizes tendo convosco uma conversa mais explícita. Podereis dizer-nos qual foi a causa de vossa longa agonia? Por que estiverdes durante 3 meses entre a vida e a morte? Resposta: obrigada, meus bons amigos, pela lembrança e por vossas boas preces. Quanto elas me são salutares e quanto contribuíram para o meu desligamento. Ainda tenho necessidade de ser sustentada. Continuai a orar por mim. Compreendei a prece vós. Não são fórmulas banais que dizeis, como tantos outros que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos me são largamente contados e me é permitido estar frequentemente junto dos meus queridos filhos, que deixei com tantas amarguras. Eu mesma prolonguei os meus sofrimentos. O meu ardente desejo de viver para meus filhos fazia com que me aferrasse de alguma sorte à matéria e, contrariamente aos outros, obstinava-me e não queria abandonar esse infeliz corpo com o qual era necessário romper e que, entretanto, para mim, era um instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa de minha longa agonia, minha doença, os sofrimentos que suportei, expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Ai de mim, meus bons amigos, se vos escutara, que mudança na minha vida presente, que abrandamento teria sentido nos últimos instantes, e quanto essa separação seria mais fácil se, em lugar de contrariá-la, me entregasse com confiança à bondade de Deus, a corrente que me arrastava, mas em lugar de considerar o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar. Quando retornar à terra, serei espírita, eu vos asseguro. Que ciência imensa! Assisto às vossas reuniões muito frequentemente e às instruções que vos são dadas.
Se pudera compreender quando estava na terra, meus sofrimentos seriam bem abrandados, mas não era chegada a hora. Hoje compreendo a bondade de Deus e a sua justiça, mas não sou ainda muito avançada para não mais me ocupar com as coisas da vida. Meus filhos, sobretudo, a ela me prendem ainda, não mais para mimá-los, mas para velar sobre eles e tratar que sigam a rota que o Espiritismo traça neste momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações. Uma, sobretudo, porque o futuro de meus filhos dela depende. Pergunta: podeis nos dar algumas explicações sobre o passado que deplorais? Resposta: ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para confessar-me. Desconheci o sofrimento. Vi minha mãe sofrer sem dela ter piedade. Tratei-a de doente imaginária, nunca tendo-a visto acamada. Supunha que ela não sofria e ria de seus sofrimentos. Eis como Deus pune. 6 meses depois de sua morte. Pergunta: agora que um tempo bastante longo decorreu desde que deixastes o vosso envoltório terrestre, quereis nos descrever a vossa situação e as vossas ocupações no mundo dos espíritos? Resposta: durante a minha vida terrestre, eu era o que se chama de um modo geral uma boa pessoa, mas antes de tudo, gostava de meu bem-estar, compassiva por natureza, talvez não fora capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje tudo está mudado. Sou sempre eu, mas o eu de antigamente sofreu modificações. Eu adquiri, vejo que não há nem classes nem condições outras que o mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre, caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava sob a sua esmola. Velo especialmente sobre a classe dos aflitos pelos tormentos de família, a perda de paz ou de fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, e sou feliz por fazê-lo. Assinado Ana. Uma importante questão que ressalta dos fatos acima é esta: uma pessoa pode, por um esforço de sua vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo? Resposta do Espírito de São Luís. Esta questão, resolvida de um modo afirmativo e sem restrição, poderia dar lugar a falsas consequências. Certamente um espírito encarnado pode, em certas condições, prolongar a existência corpórea para terminar instruções indispensáveis, ou que crê como tais. Isso lhe pode ser permitido, como no caso que aqui se trata, e como disso há muitos exemplos. Esse prolongamento da vida não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração, porque não pode ser dado ao homem intervir na ordem das leis naturais, nem de provocar um retorno real à vida quando esta chega ao seu termo. Não é senão uma suspensão condicional da pena momentânea. Entretanto, da possibilidade do fato, não será preciso concluir que possa ser geral, nem crer que depende de cada um prolongar assim a sua existência, como prova para o espírito ou no interesse de uma missão a arrematar. Os órgãos usados podem receber um suplemento do fluido vital, que lhes permita acrescentar alguns instantes à manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes são exceções e não a regra. Não é necessário ver, não mais nesse fato, uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que no último instante tem consciência da missão da qual está carregada e quer, malgrado a morte, cumprir o que não pôde acabar. Algumas vezes isso pode ser também uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro, há de lhe conceder um prolongamento da vitalidade da qual sofre necessariamente. São Luís. Fé e equilíbrio em todas as direções.